Bom dia, pessoal! A nossa aula de hoje é sobre alimentação saudável. Aí vamos começar com os 10 passos para uma alimentação adequada e saudável. O primeiro passo é fazer uma alimentação in natura, minimamente processados à base da alimentação. O segundo passo: utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar alimentos e criar preparação culinária. Terceiro passo: limitar o consumo de alimentos processados. Quarto passo: o alimento evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. Quinto passo: comer com regularidade e atenção, em ambientes apropriados, sempre que possível em companhia. Fazer compras em locais que ofertem variedades e alimentos in natura, minimamente processados. Passo 7: desenvolver e exercitar e partilhar habilidades culinárias. Passo 8: planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que merece. Passo 9: dar preferência quando fora de casa a locais que servem refeições feitas na hora. Então, o que significa isso, pessoal? Significa quando você sair de casa, for comer em algum restaurante, observe qual é o tipo de alimentação que vocês vão comer e se é feito na hora. Isso é muito importante. E o último passo, que é o passo 10. Ser crítico quanto a informações e orientações e mensagens sobre alimentação veiculada em propagandas comerciais. O que quer dizer isso? Que a função essencial da publicidade é aumentar vendas de produtos e não informar, ou menos ainda, educar pessoas. Avalie com crítica o que você lê, vê ou ouve sobre alimentação em propagandas comerciais e estimule outras pessoas, particularmente crianças e jovens, a fazerem o mesmo. Agora vamos para a classificação dos alimentos. Os alimentos in natura, minimamente processados, são alimentos obtidos diretamente da natureza, proveniente de plantas ou animais, tais como os grãos, tubérculos, frutas, hortaliças, carnes, leites e ovos. Quando o alimento in natura passa por alteração mínimas, significa limpeza, empacotamento, secagem, moagem, congelamentos, eles se tornam minimamente processados. Então, produtos minimamente processados são aqueles que são passados por limpeza, empacotamento, secagem, moagem e congelamento. Óleos, gorduras, sal e açúcar são substâncias extraídas de alimentos in natura ou diretamente da natureza usada para temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias. Alimentos processados são produtos relativamente simples, fabricados com adição de sal ou açúcar ou outra substância do uso culinário a um alimento in natura, como conservas, queijos ou ainda como pães que são feitos de farinha de trigo, água, sal e fermento.
Alimentos ultraprocessados são produtos fabricados com pouco ou nenhum alimento in natura, mas que leve muito ingrediente de uso industrial. E são biscoitos recheados, salgadinhos, refrigerantes, macarrão instantâneo. São exemplos desse tipo de alimentos. E se vocês quiserem saber mais sobre os alimentos in natura, vocês podem pesquisar no site www.saude.gov.br. Agora, vocês vão observar a pirâmide alimentar. Tá aí nossa pirâmide alimentar com todos os tipos de óleos, gorduras que é de 1 a 2 porções, açúcar, doces de 1 a 2 porções, carnes e ovos 1 a 2 porções, leguminosos 1 porção, leite e seus derivados 3 porções, hortaliça 4 a 5 porções, frutas 3 a 5 porções, cereais e pães, tubérculos, raízes e massas de 5 a 9 porções. Então, esses são alimentos saudáveis que vocês podem estar consumindo no dia a dia. Então, como atividade, eu vou deixar para vocês, após observar a pirâmide alimentar, monte um cardápio de sua preferência, como sugestão a alimentação saudável e adequada. Aí eu vou fazer essas 3 perguntas para vocês. Como evitar a obesidade na sua faixa etária? Quais são os tipos de alimentos que vocês consideram saudáveis? O que vocês entendem por alimentação saudável? A partir desses slides, eu vou deixar essa aula gravada para vocês. Aí, a partir desses slides, vocês dão uma olhada e vão responder essas questões. E depois fazer um debate entre vocês, usando a ferramenta do Google Docs, para vocês compartilhar com suas discussões. O que vocês acham? O que vocês acham desses alimentos? Vocês consomem? Quais são os alimentos mais consumidos por vocês? Observando essa pirâmide, dá para vocês responderem essas questões lá no Google Docs. Eu quero a participação de todos. Até lá, boa aula! Agora que depois que vocês observaram a pirâmide alimentar, montaram o cardápio e responderam as seguintes perguntas: como evitar a obesidade na sua faixa etária? Quais os tipos de alimentos que vocês consideram saudáveis? O que vocês entendem por alimentação saudável? Eu vou ler alguns comentários que vocês compartilharam aí no Google Docs. Esse comentário é da Maria Cláudia. A alimentação saudável é comer tudo que faz bem à sua saúde e não deixar peso acima da média. E também não precisamos comer alimentos saudáveis só quando precisa, e sim sempre. Muito bem, Maria Cláudia. Tem que comer alimentos saudáveis sempre. E essa é da outra aluna, Stephanie. Para mim, é quando a pessoa come coisas saudáveis, tipo frutas, legumes e verduras, em vez de comer chocolates, carnes fritas, etc. Não estou dizendo que não pode comer doces e carnes fritas. Pode, mas moderado. Isso mesmo, tem que comer, mas com moderação.
vou ler mais um comentário. E esse comentário é do aluno Arthur. E você come alimentos saudáveis é ter uma alimentação certa. E você ter uma boa alimentação e você saber os horários que devem comer e ter muita energia para fazer seus deveres, malhar e etc. Muito bem, tem que fazer mesmo exercício físico para manter o equilíbrio. Agora que vocês já montaram o cardápio, com base na pirâmide alimentar, para finalizar a nossa aula de hoje, eu sugiro para vocês que façam cartazes e que contem alimentos que vocês consideram saudáveis para a sua alimentação diária. Eu estou aguardando vocês na atividade. Esta é a pirâmide que os alunos fizeram. E esses foram os cartazes. Como alimentos saudáveis, ele fará bem à saúde. Tem uma boa alimentação para ter como forte o coração. Muito bem. Alimentos saudáveis colocou de um lado, do outro colocou alimentos não saudáveis. E agora, para finalizar a nossa aula sobre o tema de alimentação, sabendo que a alimentação adequada torna-se necessário para a saúde. Esta aula teve como intuito e cada vez mais explorado em tempos que inúmeras doenças como obesidade que acomete a nossa sociedade, para instigar práticas que visem diminuir esses problemas. É preciso que os pais, alunos, professores, equipe pedagógica e comunidade escolar coloque a importância do tema nas instituições de ensino, cada um contribuindo da sua forma, utilizando metodologias ativas na sala de aula, utilizando metodologia na sala de aula invertida, onde os alunos utilizaram diversos recursos para a realização da atividade, compartilhando conhecimento com autonomia, criatividade, inovando a métodos, ensino e aprendizagem. Até mais, pessoal!